ocorrido na residência da família Moore em Villisca, Iowa, na noite de 9 para 10 de junho de 1912, destaca-se pela brutalidade e precisão com que foi executado. O perpetrador utilizou um machado pertencente à própria família para cometer os assassinatos, desferindo golpes fatais em cada uma das 8 vítimas enquanto elas dormiam, assegurando-se de que ninguém sobrevivesse. Nessa noite fatídica, esse crime hediondo vitimou, além dos 6 membros da família Moore, mais 2 jovens visitantes. Josiah Moore, 43 anos. Josiah era o patriarca da família Moore, reconhecido por sua integridade e envolvimento ativo na comunidade local. Empresário bem-sucedido, possuía uma loja de implementos agrícolas e era conhecido por sua ética de trabalho e dedicação à família. Sarah Moore, 39 anos. Esposa de Josiah, Sarah era uma mulher dedicada à família e à igreja presbiteriana local. Ela desempenhava um papel significativo nas atividades comunitárias e era apreciada por sua natureza gentil e acolhedora. Herman, 11 anos. Catherine, 10 anos. Boyd, 7 anos. E Paul Moore, 5 anos. Os 4 filhos do casal Moore eram crianças vibrantes e queridas na comunidade. Herman, o mais velho, era conhecido por sua inteligência e curiosidade. Catherine, com seu espírito alegre, era próxima das amigas Lena e Ina Stillinger. Boyd e Paul, os mais jovens, eram conhecidos por sua energia e entusiasmo característicos da infância. Lena, 12 anos, e Ina Stillinger, 8 anos. Lena e Ina eram filhas de uma família local e amigas próximas de Catherine Moore. Na noite do crime, estavam hospedadas na casa dos Moore após participarem de um programa na igreja. Lena era descrita como uma jovem responsável e protetora da irmã mais nova, Ina, que era conhecida por sua doçura e comportamento amável. A tragédia que se abateu sobre essas 8 vidas inocentes deixou uma marca irreparável na história de Villisca, transformando a residência dos Moore em um símbolo de mistério e tristeza que perdura até os dias atuais. As investigações posteriores revelaram que o assassino iniciou os ataques no quarto principal, onde Josiah e Sarah Moore repousavam. Josiah sofreu o maior número de golpes, a ponto de seu rosto ficar desfigurado, com os olhos ausentes devido à violência dos impactos. O teto do quarto apresentava marcas, indicando a força empregada ao levantar o machado. Sarah foi morta em seguida, com o lado afiado da lâmina, enquanto as demais vítimas, incluindo os 4 filhos do casal e as 2 amigas que pernoitavam na casa, foram atacadas com o lado rombudo do machado. Além disso, evidências sugerem que o assassino permaneceu na residência por algum tempo após o crime, consumindo alimentos e até mesmo lavando-se, conforme indicavam os restos de comida e a água ensanguentada encontrados no local. Curiosamente, um pedaço de bacon de aproximadamente 2 quilos foi deixado ao lado do machado na cena do crime. Um detalhe que intriga investigadores e historiadores até hoje. A ausência de sinais de arrombamento e a presença de bitucas de cigarro no sótão sugerem que o assassino pode ter se escondido na casa, aguardando pacientemente que todos adormecessem antes de iniciar o ataque. A casa estava trancada por dentro, indicando que o perpetrador possivelmente escapou por uma janela ou se trancou antes de sair, adicionando mais mistério a um caso já repleto de incógnitas. Este crime hediondo não apenas devastou a comunidade local, mas também permanece como um dos mistérios não resolvidos mais perturbadores da história criminal dos Estados Unidos, continuando a intrigar e assombrar gerações subsequentes. Um aspecto particularmente perturbador do massacre de Villisca foi a descoberta de que as cabeças de todas as vítimas estavam cobertas com roupas ou lençóis. Esse ato enigmático gerou diversas interpretações e especulações ao longo dos anos. Alguns especialistas sugerem que o assassino poderia estar seguindo um ritual específico, possivelmente ligado a crenças pessoais ou práticas ocultas. A cobertura dos rostos pode indicar um simbolismo ritualístico, cujo significado permanece desconhecido. Outra hipótese considera que o assassino, ao cobrir os rostos das vítimas, buscava despersonalizá-las, transformando-as em figuras anônimas, e assim, facilitando a execução dos crimes sem o peso emocional de encarar suas identidades. Essa desumanização
poderia ter permitido ao assassino cometer os atos com menor remorso ou empatia. Além disso, há quem acredite que o gesto de cobrir os rostos reflete um sentimento de culpa ou arrependimento por parte do criminoso. Ao ocultar as faces, ele poderia estar tentando suprimir a realidade de suas ações, evitando o confronto direto com as expressões das vítimas e, consequentemente, com sua própria consciência. É importante notar que na cena do crime, outros comportamentos intrigantes foram observados. Por exemplo, o assassino teria coberto espelhos e janelas com panos, o que pode indicar uma aversão a reflexos ou uma tentativa de ocultar o ambiente externo. Esses detalhes adicionam camadas de complexidade ao perfil psicológico do assassino, tornando o caso ainda mais intrigante e desafiador para investigadores e estudiosos do comportamento criminal. Apesar das inúmeras teorias, o verdadeiro motivo por trás desse comportamento permanece um mistério, contribuindo para o fascínio contínuo e o terror associado ao caso dos assassinatos de Villisca. O mistério em torno da fuga do assassino no caso dos assassinatos de Villisca é um dos aspectos mais intrigantes e desconcertantes dessa tragédia. As evidências sugerem que, após cometer os crimes brutais, o perpetrador trancou todas as portas da residência por dentro, criando um enigma sobre sua rota de escape. A descoberta inicial foi feita por Mary Peckham, vizinha da família Moore, que ao notar a ausência de atividade matinal na casa, tentou entrar, mas encontrou as portas trancadas. Posteriormente, Ross Moore, irmão de Josiah, utilizou sua chave para destrancar a porta e adentrar a residência, onde encontrou as vítimas. A cena do crime apresentava peculiaridades adicionais: cobertura de espelhos e janelas. O criminoso cobriu espelhos e janelas com panos, um comportamento que pode sugerir uma tentativa de evitar reflexos ou de ocultar suas ações do mundo exterior. A ausência de sinais de arrombamento. Não foram detectados sinais de entrada forçada, o que implica que o assassino entrou na casa por uma porta ou janela destrancada, ou possivelmente foi admitido por alguém da família. A hipótese mais plausível é que o assassino tenha saído por uma janela, trancando as portas antes de partir. No entanto, a ausência de pegadas ou outras evidências externas torna essa teoria difícil de confirmar. A meticulosidade demonstrada pelo assassino em trancar a casa por dentro e em manipular a cena do crime de maneira tão deliberada sugere um nível elevado de premeditação e conhecimento das rotinas da família Moore. Esses fatores contribuíram para a complexidade das investigações e para a perpetuação do mistério que ainda hoje cerca o caso dos assassinatos de Villisca. O machado, usado como arma do crime, foi encontrado na casa. Esse detalhe sugere que o assassino conhecia a residência ou teve tempo de procurar e escolher a arma antes do ataque. Não houve sinais de luta ou de que as vítimas tivessem acordado durante os assassinatos, o que levou os investigadores a acreditar que o assassino agiu rápida e silenciosamente. O crime abalou a confiança na segurança das pequenas cidades americanas e levantou teorias que vão desde um assassino em série itinerante até suspeitas de um ritual macabro. Até hoje, o massacre de Villisca permanece sem solução, alimentando debates e teorias em torno da identidade do assassino e seus motivos. Essa tragédia deixou um legado sombrio que transcende gerações, transformando a casa da família Moore em um ponto de interesse para investigadores paranormais e curiosos, todos tentando desvendar os segredos de uma noite aterrorizante há mais de um século. Após o trágico massacre de 1912, a casa de Villisca tornou-se um epicentro de relatos de fenômenos paranormais que intrigam e assustam visitantes e investigadores até os dias atuais. Relatos de atividades paranormais. Aparições visuais. Muitos visitantes afirmam ter avistado figuras espectrais, especialmente de crianças, nas janelas e corredores da residência. Essas aparições são frequentemente descritas como etéreas e de curta duração. Sons inexplicáveis. Há inúmeros relatos de risadas infantis, passos no andar superior e sons de móveis sendo arrastados, mesmo quando não há ninguém presente na casa. Esses sons ocorrem predominantemente durante a noite, aumentando a atmosfera de mistério. Interferências eletrônicas. Equipamentos eletrônicos, como câmeras e gravadores de áudio,
frequentemente apresentam mau funcionamento ou capturam vozes e imagens inexplicáveis, sugerindo possíveis tentativas de comunicação por entidades sobrenaturais. Sensações físicas. Alguns indivíduos relatam sentir toques leves, mudanças abruptas de temperatura e uma sensação opressiva de serem observados ou acompanhados por uma presença invisível. Investigações e explorações. A notoriedade da casa atraiu diversos investigadores paranormais, equipes de televisão e curiosos ao longo dos anos. Programas especializados em fenômenos sobrenaturais dedicaram episódios inteiros às atividades na residência, registrando evidências que muitos consideram provas de assombração. A Casa dos Assassinatos de Villisca é hoje um destino emblemático para entusiastas do paranormal e curiosos em busca de experiências sobrenaturais. Desde os trágicos eventos de 1912, onde 8 pessoas foram brutalmente assassinadas, a residência transformou-se em um símbolo de mistério e terror. Impacto cultural e turístico. Atualmente, a casa oferece visitas guiadas que permitem aos visitantes mergulhar na atmosfera sombria do local, explorando os cômodos onde ocorreram os crimes hediondos. Para os mais corajosos, há a opção de pernoitar na residência, vivenciando em primeira mão as supostas atividades paranormais que continuam a ser relatadas. Essa combinação de história macabra e fenômenos inexplicáveis consolidou a casa como um dos locais mais assombrados dos Estados Unidos. O fascínio pelo local é tamanho que, em 2014, um investigador paranormal que passava a noite na casa acabou se ferindo gravemente, alegando ter sido influenciado por forças desconhecidas. Atmosfera misteriosa. À medida que a noite cai sobre a antiga residência dos Moore, um véu de mistério parece envolver cada canto. Os visitantes frequentemente relatam sensações inquietantes, sussurros inaudíveis, passos ecoando nos corredores vazios e a impressão constante de serem observados por olhos invisíveis. Cada parede, impregnada de história, parece contar uma parte de um enigma que desafia o tempo e a lógica. A casa mantém-se praticamente inalterada desde o fatídico dia de 1912, preservando móveis e objetos da época, o que intensifica a sensação de retorno ao passado. Essa autenticidade contribui para a atmosfera opressiva e intrigante que permeia o local, tornando a experiência dos visitantes ainda mais imersiva. Convite à exploração. Se você é fascinado por enigmas históricos e fenômenos inexplicáveis, convidamos a se inscrever no canal NewsWeb Doc. Sua inscrição é essencial para o crescimento do nosso canal e nos incentiva a continuar trazendo conteúdos intrigantes para você. Além disso, ao deixar um like, comentar suas impressões e compartilhar este vídeo, você nos ajuda a alcançar mais entusiastas do mistério. Junte-se a nós nesta jornada pelo desconhecido e mantenha viva a chama da curiosidade.